Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. O texto da mensagem nessa manhã, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 a 11. Eclesiastes 3, de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Versículo 11, todos juntos. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Que coisa boa é a gente desfrutar do tempo de Deus. Deus, ele nos coloca em situações em que ele mesmo prepara. Deus, ele começa ciclos na nossa vida, mas Deus também fecha ciclos na nossa vida. Por exemplo, eu tenho pessoas que participaram de um momento da minha vida que foram muito importantes, mas que hoje vivem um outro momento, estão longe. Eu tenho grandes amigos que, por exemplo, não cresceram comigo, mas que hoje não moram mais no Brasil, moram fora. E a gente quase não tem mais contato. Mas sabe aquela amizade que você pode ficar 20 anos sem ver, mas quando você encontra, parece que vocês retomam do mesmo lugar? Tempo. Deus, ele é Senhor do tempo. Essa semana eu tive uma experiência como essa. Eu estava ali andando na Praça da Merc e de repente eu ouço assim: pastor! Quem é? Era a Soninha com a família dela. A Carol, eu dei um abraço na Carol, eu não via a Carol há tanto tempo. Tempo. Deus é Senhor do tempo. Ele nos proporciona no seu tempo coisas que são maravilhosas e agradáveis para nós. Mas Deus, que é Senhor do tempo, ele conduz a nossa vida. A nossa trajetória está nas mãos do Senhor. E eu, como pastor, eu tenho visto isso muito de perto. Porque na caminhada pastoral, a gente tem a alegria de participar dos melhores momentos, mas também dos momentos mais difíceis. Essa semana ontem eu estava conversando com a Esther e eu falei para ela assim: Esther, eu essa semana vi um vídeo do Vicente, do batizado do Vicente, como ele está diferente, como ele cresceu, como está mais fofinho. Tempo. Mas eu também, como pastor, tenho participado de visitas a hospitais.
de, lamentavelmente, em alguns momentos, de ofícios fúnebres, de situações difíceis. Mas, irmãos, uma coisa é certa, e eu posso testificar isso para você: Deus é Senhor do tempo. Em todo tempo Ele está conosco. Em todo tempo Ele nos sustenta. Em todo tempo Ele nos guarda. Mas quando a gente pensa em tempo, tempo é uma palavra muito importante e valiosa para nós hoje. Porque quando a gente fala sobre tempo, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem o quê? Eu estou sem tempo. Você já ouviu essa frase? Eu estou sem tempo. E aí você fala assim: ei, fulano, você fez isso? Rapaz, não deu. Estou com a vida tão corrida essa semana, não tive tempo para fazer isso. E aí é interessante a gente refletir que muitas vezes a gente coloca a desculpa no tempo para coisas que ainda não aconteceram na nossa vida. E eu queria pensar com você um pouquinho a respeito disso. Porque eu tenho para mim que colocar a culpa no tempo, na falta de tempo, seja um grande pecado. Pastor, como assim? Vou explicar para você. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo. Você leu o texto que você percebeu aqui, ó? Olha só, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para quê? Para todo propósito debaixo do céu. Deus, Ele criou as coisas. Quando você vê lá no Gênesis, Deus, Ele cria absolutamente tudo e Ele dá uma responsabilidade ao homem. O homem deve colocar nome nas coisas, o homem deve fazer as coisas. Ele tem um papel ali. Mas preste atenção, hoje a gente vive uma vida tão corrida, a gente perde tempo com tantas coisas, nós estamos envolvidos com tantas coisas e deixamos de dar prioridade àquilo que Deus nos chamou. Por exemplo, quando você diz assim: você tem lido a Bíblia? Ih, pastor, não tenho tido tempo. Você tem orado? Ih, pastor, não tenho tido tempo. Mas quando você olha, a pessoa passou um tempão na internet. Ela fez um monte de coisa. Porque guarda uma coisa, nós sempre teremos tempo para fazer aquilo que nós amamos. Sempre terá no nosso coração a prioridade para aquilo que a gente ama. Aquilo que nós amamos sempre estará no pódio do nosso coração. Mas nós, muitas vezes, não aprofundamos o nosso relacionamento com Deus porque temos outras prioridades. Nessa camada de prioridades, existem coisas que estão acima para nós. E nós devemos rever isso. Porque quando eu digo eu estou sem tempo, na verdade, eu estou rompendo com a ideia de que Deus é Senhor do tempo. E se Deus é Senhor do tempo e eu sou filho de Deus, eu preciso aprender a gerir melhor o meu tempo. Eu preciso aprender a gerir melhor a minha vida. Porque quanto mais eu me voltar para o Senhor, quanto mais eu estiver alinhado à vontade de Deus, aos planos, aos propósitos eternos de Deus, melhor eu vou entender como gerir e administrar o meu tempo. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para isso. Como você tem administrado o seu tempo? A sua agenda tem espaço para Deus? Deus é Senhor da sua agenda. Você tem aprendido com o Senhor a como administrar melhor o seu tempo? Você tem dedicado tempo para a sua família, tempo de qualidade? Você tem dedicado um tempo de qualidade para a sua vida devocional? Para o seu relacionamento íntimo, pessoal com Jesus? Muitas vezes a gente coloca a leitura da palavra como a última coisa do nosso dia.
Nós fazemos tudo. E às vezes dedicamos o nosso pior momento, o momento que a gente está mais cansado, o momento que a gente tem menos atenção, o momento que a gente está mais exaurido. Tempo de qualidade. Eu acredito que quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós aprendemos com o Senhor a gerir melhor o nosso tempo, nós aprendemos 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, eu aprendo a confiar mais em Deus. Porque quando eu me volto para o Senhor e peço a Ele, Pai, me ensina a gerir melhor o meu tempo, eu aprendo a confiar mais nele. Note o versículo que a gente leu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, Ele nos ensina a colocarmos as coisas em ordem na nossa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que tem empurrado com a barriga a resolução de problemas. A resolução de coisas que são muito sérias. Talvez a sua família poderia estar num outro estágio, num outro momento, se você tivesse resolvido alguns problemas lá atrás. E sim, problemas de todo tipo de ordem. Problemas de ordem financeira. Sim. Nós, como cristãos, precisamos aprender a resolver os nossos problemas financeiros. Sim. Nós precisamos colocar em ordem o nosso coração. Ah, pastor, o Brasil vive em crise. Sim, o Brasil vive em crise. Mas talvez o seu coração também esteja numa grande crise, num grande conflito, e você tem priorizado coisas que você não deveria priorizar. Você tem ambicionado coisas que você não deveria ambicionar. Como é que está o seu coração? É hora de resolver os seus problemas, de colocar em ordem a tua casa. Eu me lembro daquele texto que Deus chegou lá para Ezequiel e falou assim: põe em ordem tua casa, porque tu morrerás. E aí o profeta falou assim: que isso, Senhor? Não, por favor. E aí Deus falou: vou te dar mais 10 anos. Coloque em ordem. Não estou falando que ninguém vai morrer aqui, não. Na verdade, todos nós vamos morrer um dia, né, gente? Por favor, né? Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de colocar em ordem a nossa vida. Parar de empurrar com a barriga a resolução de problemas. Porque existem problemas que estão no nosso coração, que revelam muito de onde nós temos colocado a nossa confiança. Em segundo lugar, quando eu me volto para o Senhor pedindo que Ele me ensine melhor a gerir o meu tempo, eu deixo de ser uma pessoa ansiosa. Senhor, me ensina a gerir melhor o meu tempo. Me ensina a administrar melhor as coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Me ensina, Pai, a dividir melhor as etapas, a me dedicar com qualidade àquilo que está hoje diante de mim. Quando eu aprendo com o Senhor a ser assim, eu deixo de ser uma pessoa preocupada com o futuro. Sabe por quê? Porque eu sei que chegará a hora que eu precisarei me dedicar àquilo. Agora não é hora. Agora eu preciso estar de corpo e alma aqui. E eu aprendo que o amanhã, aquilo que está ali adiante, o Senhor está cuidando. O Senhor está provendo. Eu preciso agora voltar os meus olhos para essa realidade. Eu sei, nós, principalmente as mulheres, né? As mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes a cabeça de vocês assim é tão veloz, mas tão veloz. Só que a gente precisa aprender a descansar um pouco. Lembra quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria? A palavra de Jesus para Marta foi: Marta,
Você está agitada. Para um pouquinho. Sua irmã escolheu a melhor parte. Era o tempo em que Jesus estava na casa daquelas irmãs. Era tempo de quê? Era tempo de comunhão. Era tempo de ouvir. Era tempo de sentar aos pés de Jesus. Você notou o que o texto fala aqui? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de derrubar, há tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de rasgar, tempo de estar calado. Gente, eu preciso perguntar uma coisa para você, muito séria. Você tem hoje clareza de algo que Deus está mandando você fazer ou você resolver? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Tenha isso como prioridade. Essa é a sua prioridade agora. Ah, pastor, mas fazer isso é muito difícil para mim, sim. Então, caminhe pela fé. Existem coisas que são difíceis para nós, sim. Não pense você. Eu também. Já passei por situações assim muito difíceis. Já empurrei decisões que eu precisava tomar na minha vida pessoal. Mas hoje, olhando para trás, eu falo assim, poxa, eu tinha que ter resolvido isso antes. Porque quando a gente pede, Senhor, me ajuda a resolver esse problema, gente, Deus ajuda. Ou você acha que Deus quer que você sofra? Ou você acha que Deus quer te ver mal, sofrendo, amargurado? Não. Deus, Ele quer te ensinar a resolver isso que precisa ser resolvido. Caminhe pela fé. Talvez Deus esteja falando para você hoje, olha, chegou o tempo. Chegou o tempo de resolver. Chegou o tempo de colocar em ordem. Chegou o tempo de parar, de postergar, de procrastinar. Mas em terceiro e último lugar, quando eu aprendo com o Senhor a gerir o meu tempo, eu aprendo a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Porque entenda, se em primeiro lugar eu aprendo a confiar em Deus, se em segundo lugar eu aprendo a vencer a ansiedade, em terceiro e último lugar, eu aprendo a ser um homem, uma mulher, segundo o propósito para o qual o Senhor mesmo me chamou a viver. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. Deus, Ele tem um projeto, um plano para cada um de nós. No contexto onde você está, na realidade na qual você se encontra, Deus, Ele tem um plano preparado para nós, um caminho que será descortinado. Mas quando eu me volto para o Senhor e peço para Ele, olha, Pai, me ensina. Eu quero aprender a gerir melhor o meu tempo. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Deus nos mostra coisas que a gente precisa deixar para trás na nossa vida. Você sabia disso? Sabe uma tangerina? Tangerina, você tem que tirar a casquinha da tangerina, não é? Tem coisas na nossa vida que Deus está mandando a gente tirar e deixar para trás. Deixa para trás. Passou. Não é mais isso que eu tenho para você, não. Tem um episódio na vida do apóstolo Paulo que é muito interessante. Depois você pode ler. Está lá em Atos 27. Atos 27 diz que o apóstolo Paulo foi levado ele foi preso, foi colocado num barco, ele ia ser transferido de um local para o outro. E quando o comandante do navio ia partir com o navio, Paulo, que conheceu o mar, ele disse, olha, é melhor a gente não partir,
porque vem uma tempestade. E o comandante do navio não quis dar ouvidos a Paulo. E eles foram. A tempestade deu contra aquele navio e eles ficaram 40 dias sem ver o sol. 40 dias numa tempestade. E eles acharam que iriam morrer. A tempestade foi tão forte que eles tiveram que jogar fora a comida, os bens. E chegou a um ponto que o barco estava prestes a virar, que eles tiveram que fazer, sabe o que, gente? Imagina a cena. Desmontar pedaços do navio e jogar no mar. Naquela hora, Paulo ele busca o Senhor e Deus diz para ele assim: Paulo, você vai pregar diante de César. Não tenha medo. Você e as pessoas desse barco não morrerão. E aí, naquela hora, Paulo ele se levanta e ele vai até os amigos de navio e diz: olha, Deus me apareceu em sonho e me disse que nós não morreremos. Só que eles precisaram jogar coisas fora para que eles pudessem seguir à frente. O que isso quer dizer para nós? Deus ele tem planos para nós mais à frente. Mas para que a gente siga adiante, a gente precisa abrir mão de algumas coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Que não é mais vontade de Deus que estejam aqui dentro, que a gente esteja carregando isso. Às vezes você vai fazer uma viagem e você tem uma mala de mão e uma mochila. E aí não sei se já aconteceu isso com você, aí de repente você está no aeroporto assim, e aí você fala, o meu avião vai partir desse portão aqui, portão 1. E aí de repente vem uma voz no aeroporto, e a mulher fala assim, olha, o embarque mudou, vai ser no portão 41, e você está no portão 1. E você tem que sair igual um doido pelo aeroporto, correndo. Mas se você está só com a malinha de mão, é fácil. O problema é quando você está com umas 2, 3 malas e você tem que correr com um peso enorme. O que eu estou querendo dizer para você? Deus, ele nos chama a um novo momento. Deus, ele tem planos e propósitos para nós. Só que talvez hoje você esteja carregando coisas que Deus não quer que você carregue mais. Sentimentos. Sabe, coisas que estão aqui dentro, que você precisa jogar no mar. Abrir mão disso, porque isso não pertence mais a você. E caminhar pela fé. Olha o que diz o versículo de número 11. Preste atenção. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Sabe, existem coisas que já passaram, que foram formosas no tempo que Deus fez. Só que agora não é mais o tempo de você viver isso. É tempo de você seguir em frente. E o texto, ele continua dizendo assim, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Presta atenção. Abrir mão de coisas que não nos pertencem mais, para que a gente viva aquilo que a gente ainda não conhece, mas que Deus já preparou para nós. Consegue entender? A sabedoria do autor de Eclesiastes, foi Salomão que escreveu esse texto. A Bíblia diz que foi o homem mais sábio. Salomão, ele está dizendo assim, olha, Deus, ele conhece coisas que você não conhece. Deus, ele sabe de muitas coisas que você não sabe. Mas você precisa jogar fora, abrir mão de algumas coisas para viver os propósitos que Deus tem para você. O Senhor Jesus, ele disse certa vez, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Amar a Jesus significa guardar os mandamentos, ter no coração. Provérbios diz que do coração procedem as fontes da vida. Quando os mandamentos de Jesus estão no nosso coração, eles influenciam toda a nossa vida, toda a nossa história. O que hoje está no seu coração que não deveria estar? Abra mão disso. Coloque os mandamentos de Jesus, coloque a vida de Jesus e viva pela fé. E seja uma mulher, seja um homem segundo o coração de Deus. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a olhar para trás, a fazer uma retrospectiva positiva e negativa. Olha só o exercício. Eu quero que você se lembre de coisas que foram boas para você ao longo desse ano. Respostas de Deus para você. Esse ano eu tive a alegria de fazer alguns casamentos. Bênção de Deus. Resposta de oração. Coisas que o Senhor proporciona. Realidades às quais o Senhor nos conecta e nos permite viver. Mas existem situações difíceis para nós também. Coisas que deram errado e que são lições que a gente precisa aprender. Agora, preste muita atenção. Como você quer fazer daqui para frente? Você deseja continuar seguindo o seu próprio coração? Não é esse o convite do Senhor para você. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O convite de Jesus para você é: ame a Ele de todo o seu coração. E se você amar a Jesus de todo o seu coração, se você tiver a palavra de Jesus no seu coração, você vai aprender a usufruir do tempo que o Senhor tem te permitido viver. A ser uma mulher segundo o coração de Deus, a ser um homem segundo o coração de Deus e a ser uma bênção aonde o Senhor tem te colocado. Amém, irmãos? O que você precisa deixar para trás? O que Deus te chama a resolver hoje? Qual é o passo de fé que você precisa dar? Senhor, abençoa os teus filhos. Mostra, Pai, através do teu Espírito Santo, aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser equacionado. Nos dá, ó Deus, a fé, coragem, para darmos os passos que o Senhor mesmo nos chama a dar. Senhor, existem pessoas aqui que há muito tempo têm vivido com problemas que ainda não foram resolvidos. Eu quero te pedir, Pai, ajuda esses teus filhos, porque chegou a hora, Pai. Chegou a hora deles darem esse passo de fé. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Fortalece o nosso coração em Cristo, a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém e amém.
que o Senhor nos coloca. Ok?